O caso de hoje é um dos mais misteriosos do mundo. O desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio. Depois de 30 anos do ocorrido, ainda não se tem pistas sobre o paradeiro. Todo o mistério começou no dia 7 de junho de 1985. Marco Aurélio partia em viagem, com seu grupo de escotismo, rumo a Piquete, uma cidade de São Paulo. Lá eles teriam a tarefa de fazer trilha no Pico dos Marins, uma das montanhas da Serra da Mantiqueira. Coisas no mínimo curiosas já iriam acontecer na chegada do grupo ao acampamento Refúgio dos Marins. Ao descer do ônibus, o grupo soube que iriam ter que concluir a tarefa de subir os Marins sozinhos, sem a ajuda do grupo local, o qual prometeu presença com vários escoteiros. Isso foi algo que surpreendeu o chefe do grupo de Marco Aurélio, Juan Bernabel, pois as negociações para este dia se estenderam durante 12 meses. Mesmo com esta negativa, Juan Bernabel pediu a autorização do proprietário das terras, o Sr. Afonso, se eles poderiam acampar ali. E o Sr. Afonso inclusive, era uma das pessoas que estava cotada para subir o Marins com o grupo. Após as barracas prontas, o grupo de Marco Aurélio parte em uma atividade em um rio próximo. Após eles conhecerem o rio e terem tomado banho, já tinha chegado a hora do retorno ao acampamento. O grupo chegando lá, percebeu que algo estranho tinha acontecido. Se depararam com mochilas e panelas reviradas. Diante desse acontecimento, foram até a residência do Sr. Afonso perguntar se ele teria visto alguém perto das barracas. Este senhor explicou para o grupo que havia a possibilidade de um cão do mato ter mexido nas coisas deles. Estranho, não é mesmo? Após o ocorrido, todos os membros do grupo estavam se sentindo observados. Algo que sentiam a presença, mas não conseguiam ver. Chegando à noite, o grupo se prepara para realizar uma atividade de recreação perto das barracas. Eles juntam galhos secos para criar uma fogueira. A intenção desta tarefa seria para comer e contar histórias diante da fogueira. Após a janta e histórias, finalmente chegou a hora do descanso. O grupo se arruma dentro das barracas para uma bela noite de sono. Mas não seria uma noite perfeita. Na madrugada do dia 7 para 8 de junho, o chefe Juan Bernabel vê a sombra de uma pessoa próxima da barraca. Então ele resolve verificar quem poderia ser. Mesmo após poucos segundos, não tinha mais ninguém ali fora. Mesmo diante da situação, Juan tinha que cumprir a tarefa de acalmar o seu grupo, pois ao amanhecer, eles teriam a missão de subir os Marins. A esta altura Juan pensava que a pessoa que ele viu à sombra poderia ser o filho do Sr. Afonso, que tinha problemas mentais. Manhã já presente, todos do grupo com mochilas prontas para a caminhada, para encarar a missão Marins. Agora só restava a ordem do chefe Juan, para eles começarem o trajeto. Quando o grupo estava esperando a ordem, passou algumas pessoas da própria cidade em direção ao pico, e eles perguntaram se Juan queria ajuda com o grupo para a subida. Ele respondeu, não. Após algumas horas, Juan dá ordem para eles começarem a jornada, que seria de aproximadamente 7 quilômetros, e o tempo de 3 horas até ao pico. Mas na metade do trajeto acontece um pequeno acidente. Um dos integrantes do grupo, o garoto Osvaldo, machuca o joelho e fica impossibilitado de caminhar. Diante da situação, Juan tem a ideia em fazer uma maca. Mas seria uma tarefa difícil em achar uma árvore naquela parte da trilha, pois havia apenas pedras e mato.
como não obteve sucesso na criação da maca. Juan não estava conseguindo carregar Osvaldo sozinho. E ele precisou da ajuda de Ramatiz e Ricardo. Pois Osvaldo, mesmo com 15 anos, já era um garoto grande e pesado. E o terreno não contribuía, possuía elevações repentinas, devido às pedras, e mato alto. Juan, diante da dificuldade, resolveu dar uma missão ao garoto Marco Aurélio de 15 anos. Para ele descer a montanha para pedir ajuda. E ir marcando território nas pedras, com o número do grupo. Que era 240. Marco Aurélio era um menino corajoso, e se mostrou determinado em cumprir a missão dada por Juan. A neblina desceu, e estava atrapalhando a visibilidade. Mesmo Marco Aurélio estando a poucos metros dos demais, se tornou invisível para eles no meio da névoa. Depois de muita dificuldade, Juan, Osvaldo, Ramatiz e Ricardo chegam em uma área crucial, e percebem a marcação feita por Marco Aurélio em uma pedra. Mas na opinião de Juan, eles não conseguiriam passar pelo local marcado. Que na visão dele, seria estreito demais para passar com Osvaldo. A decisão de Juan, em optar pelo caminho contrário à marcação, distanciou o grupo de Marco Aurélio. Eles desceram a montanha por um local, com condições rígidas. Estava muito frio aquele dia, e o grupo teve que atravessar um córrego, para chegar em uma área civilizada. Encontrando uma residência, resolveram pedir ajuda. E foram surpreendidos por um senhor armado, que pensou que os escoteiros fossem ladrões. Após as informações dadas pelo senhor, o grupo acha o rumo de volta até ao refúgio dos Marins. Chegando lá, foram direto à residência do senhor Afonso, perguntar se o Marco Aurélio havia pedido socorro a ele. Seu Afonso respondeu que Marco não havia passado em sua residência. Depois das respostas obtidas, o grupo resolve ir até as barracas. Chegando lá, eles notaram que as coisas de Marco Aurélio tinham sido violadas. Estava tudo desorganizado, totalmente diferente de quando partiram. Mesmo com uma situação preocupante, Juan decidiu que o grupo deveria descansar e dar início às buscas, pela manhã do dia 9 de junho. Juan sai pela manhã sozinho em busca de Marco. Ele fica cerca de 4 horas, realizando a busca pelo escoteiro. No mesmo dia à noite, o grupo estava jantando na residência do senhor Afonso, até que Osvaldo escuta gritos. Ele pede silêncio à mesa, e novamente os gritos, e desta vez todos escutaram. Todos saíram para fora, e agora escutaram os apitos. Nesta etapa eles tinham certeza, que se tratava dos gritos e apitos de Marco Aurélio. O grupo estava tentando identificar, de onde vinham os sinais de Marco Aurélio, quando eles escutaram novamente um pedido de socorro SOS, feito por apito. Eles perceberam que os sinais vinham de um local bem próximo, em frente a uma residência, que abrigava uma seita chamada Borboletas Azuis. Bastava uma curva para ficar de frente para este local. Após este pedido SOS, eles notaram uma enorme luz sair do meio daquelas árvores. Segundo todos do grupo, não tinha como ter sido lanterna de carro, pois lá não tinham estradas. Eles correram até a casa misteriosa. Chegando lá eles bateram palmas, e chamaram o nome de Marco Aurélio. Tinha apenas uma mulher no local, que disse não ter escutado absolutamente nada. E um único local, para Marco Aurélio ter se abrigado na hora, seria esta casa. Porque não havia outro local que ele pudesse se locomover, ou se abrigar ali. Depois de uma noite turbulenta, Juan aciona as autoridades. E automaticamente os pais de Marco Aurélio recebem a notícia do seu desaparecimento. O pai de Marco Aurélio, Sr. Ivo Simon, era um jornalista de grande influência, respeitadíssimo. Ele tinha muitos contatos fortes, dentro da polícia,
governo e na mídia. O caso explodiu na imprensa em pouco tempo. Sr. Ivo conseguiu que uma grande equipe de busca fosse implementada no Pico dos Marins. Cerca de 300 homens foram convocados para a operação. Enquanto as buscas continuavam a todo vapor, para a polícia o principal suspeito era o chefe Juan Bernabel. Levando em consideração algumas escolhas, que foram consideradas propositais, com o intuito de cometer um crime. Mas nada de pistas apareciam para tal acusação dos militares da época. Até os adolescentes do grupo, Osvaldo, Ramatiz e Ricardo, foram ameaçados para revelar algo. Mas nada podiam revelar além da verdade, a mesma história contada por todos, dos gritos, dos apitos e das luzes estranhas. Depois de 28 dias de buscas, a operação foi interrompida. Não descobriram nenhuma pista do que pode ter acontecido com Marco Aurélio. Nenhum objeto encontrado, nenhuma marca, sangue. Absolutamente nada. Mais de 35 anos se passaram, e esse caso é um verdadeiro mistério. Existem 3 possibilidades que restaram para se ter pistas, ou até mesmo chegar à solução. Mas estes 3 pontos, iremos trazer no próximo vídeo. Pois se trata de um caso com muitos envolvidos, e com algumas figuras misteriosas, que levam a estas 3 possibilidades. É o que sobrou de mais chocante. Se gostou do vídeo, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like, para dar aquele incentivo, para mais conteúdos deste tipo. Até o próximo vídeo.